Algo muito estranho está para acontecer em nosso planeta e não vai demorar. O Papa Francisco ordenou que todo o dinheiro da Igreja Católica seja transferido para o Vaticano. Para ser mais exato, o Banco do Vaticano. No caso, até 1º de outubro de 2022. Várias pessoas, pesquisadores de diferentes áreas, fizeram previsões um tanto fora do comum e trágicas para setembro de 2022. A maioria deles falam sobre um grande colapso financeiro ou que o sistema financeiro do planeta Terra irá simplesmente resetar. E aí a gente se depara com uma notícia desse tipo, falando que o Papa Francisco solicitou que o dinheiro da Igreja seja transferido. E também incluso em tudo isso estão obras de arte, artefatos de ouro e prata, joias, todos pertencentes ao Vaticano, devem voltar ao Banco do Vaticano até o dia 1º de outubro. E embora existam várias teorias para explicar o motivo pelo qual o Papa mandou os bancos devolverem o dinheiro ao Banco do Vaticano, ainda não foi explicado sobre a primeira teoria que fala exatamente desse reset financeiro que o Papa estaria tentando proteger todos os ativos que são da Igreja, já que vem por aí um inverno muito rigoroso na Europa, não por causa do frio, mas sim por falta de gás russo para abastecer casas. Seria uma forma de prevenção. Que muitos vão morrer de frio nesse próximo inverno. Mas a verdade é que essa história ainda não se explica e ninguém sabe a verdadeira motivação do Papa para solicitar que todo o dinheiro da Igreja seja devolvido e colocado urgentemente em um dos locais mais protegidos do planeta Terra. O que será que vem por aí? Esta pergunta remete a muitas teorias de um grande colapso mundial e profecias do fim do mundo. Sabia disso? E assunto é o que não falta, e a gente vai comentar aqui em nosso canal. Portanto, fique conosco até o final deste vídeo. Começando com o grande colapso ou reset mundial. O termo Grande Reset Mundial significa Grande Reinicialização. Trata-se de uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial, que propõe uma reinicialização do modelo atual de capitalismo. O intuito, em teoria, é promover um desenvolvimento mais sustentável. Contudo, as medidas propostas podem mudar a economia mundial, e não apenas os aspectos ambientais. O que é o Grande Reset Mundial? O Grande Reset, ou Grande Reinicialização, é uma iniciativa que visa mudar o capitalismo atual. Em síntese, em junho de 2020, o Fórum Econômico Mundial lançou uma iniciativa onde pedia que as pessoas encarassem a pandemia como uma oportunidade para o chamado Great Reset, ou Grande Reset. No lançamento da iniciativa foi divulgado um vídeo onde se intercalava um mundo caótico, furacões, incêndios e animais mortos, com o discurso do príncipe Charles, defendendo que estava na hora de agir e criar indústrias mais sustentáveis. Além disso, Klaus Schwab explicou em um artigo qual a ideia central do Grande Reset. No texto, o chefe do Fórum Econômico Mundial explicou que a pandemia é uma oportunidade rara de refletir e agir em prol de um mundo mais saudável, justo e próspero. Apesar de, no primeiro momento, a iniciativa ser importante e válida, na prática o plano proposto é um pouco vago e pode resultar no fortalecimento do papel do Estado. Isso porque Klaus Schwab não fala apenas sobre um mundo mais sustentável. Ele discorre também sobre o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis, impostos sobre riqueza e temas como tecnologia, segurança internacional e futuro do trabalho. Ou seja, a iniciativa está disposta a interferir em diversos aspectos da nossa vida e não apenas na adoção de medidas mais sustentáveis pelas empresas.
Sendo assim, as medidas tomadas podem impactar a vida na sociedade como um todo. No fim das contas, o que significa resetar o mundo? Significa reiniciar o modelo atual de capitalismo. O que é o Fórum Econômico Mundial e qual o seu objetivo? Criado em 1971, o Fórum Econômico Mundial é considerado como uma organização internacional sem fins lucrativos, cuja sede está na sede de Genebra, na Suíça. Talvez você esteja se perguntando quando acontece o Fórum Econômico Mundial. A reunião do Fórum acontece de forma anual. Ao ver notícias sobre o Fórum Econômico Mundial, é comum ouvirmos falar sobre Davos, mas o que é Davos? Davos é uma região da Suíça onde geralmente ocorrem as reuniões do Fórum. Nessa reunião, vários líderes políticos e representantes de grandes empresas discutem diretrizes para a economia global. Além disso, o Fórum possui um forte papel político. Outra teoria que muitos acreditam. E fique conosco aqui até o final deste vídeo, porque é muito importante. Trata-se de uma profecia que está no livro de Apocalipse 13 e muitos cristãos ao redor do mundo a interpretam desta forma e crê veementemente nesta interpretação. É um texto simbólico profético que faz menção às duas bestas, a que emerge do mar e a que emerge da terra, tendo em vista que a palavra besta em profecia significa poder religioso ou político. Podemos concluir que a primeira besta representa um poder religioso e a segunda besta, um poder político. Apocalipse 13 menciona a união entre essas duas bestas, formando um poder político-religioso. O fator econômico é crucial para essa união. Grandes estudiosos estudaram a fundo as profecias, chegaram à conclusão que a primeira besta representa o sistema religioso papal e a segunda, os Estados Unidos da América. Em 28 de abril de 2011, saiu uma reportagem na revista Veja sobre uma declaração de Hillary Clinton, secretária de Estado americana, dizendo o seguinte: os Estados Unidos têm interesse em ser um aliado do Vaticano, de acordo com documentos revelados pelo site Wikileaks e antecipados pela revista italiana L'Espresso. Quais serão uma das formas de se concretizar isso? Veja uma declaração do Papa Bento XVI apresentada pela revista Época em outubro de 2011. O Vaticano anunciou na quarta-feira ter preparado um documento para a reforma do sistema financeiro internacional, no qual convoca a criação de uma autoridade pública com competência universal. E a conclusão que muitos países europeus estão chegando é que para haver uma estabilidade financeira será necessário estabelecer um dia de guarda e de repouso para isso. E pelas profecias, sabemos que será o domingo, em lugar do sábado bíblico. O sinal na mão direita e na testa significa que muitos aceitarão o falso dia de descanso por livre e espontânea vontade, ou seja, com plena consciência, testa. E outros aceitarão pela força das circunstâncias por não querer perder o trabalho, ou seja, por conveniência, mão direita. Todas as profecias bíblicas têm apontado que a história do mundo está se aproximando do seu fim. Mateus 24 tem mostrado sinais na natureza, na sociedade, no mundo religioso. Quando em Mateus 24, 29, por exemplo, onde menciona sobre o sol e a lua. Isso é um texto literal e que aconteceu em 19 de maio de 1780. Você pode até conferir no Google e ver você mesmo. O dia escuro, também conhecido como o dia escuro da Nova Inglaterra, refere-se a um evento ocorrido no dia 19 de maio de 1780, quando os céus da Nova Inglaterra e de partes do Canadá
ficaram demasiadamente escuros, apesar de ser dia. Muitos acreditam que a partir daí vivemos no tempo do fim. E você, o que achou do assunto do nosso vídeo de hoje? Faça seu comentário. E convidamos você a se inscrever em nosso canal e apertar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E temos também o Valeu. É só clicar e apoiar nosso canal. Não temos nenhum vínculo de patrocínio e pedimos sua ajuda. Um forte abraço desse amigo que vos fala, Dalton Júnior, e até a próxima!